em linhas gerais, o Solid é um conjunto de princípios. Cada letra do Solid, que é um acrônimo, né, são princípios de como você tornar o seu código melhor, como você escrever um código melhor, tá? Lembrando, esses princípios são baseados em outros conceitos, não foram criados do zero. Então você vai ver muita coisa que vem da orientação a objeto, né, dos princípios de orientação a objeto. Você vê muitos outros conceitos que se mesclam aí com os princípios do Solid, porque eles foram embasados nisso. Para iniciar, vamos falar do primeiro princípio, que é o S do Solid. E o S já é uma outra sigla, SRP, ou seja, Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Como eu já falei, então, é Single Responsibility Principle. E o que ele diz, né? Qual é a frase que define esse princípio? Uma classe deve ter um e apenas um motivo para ser alterada. Então, quando você chega na sua classe, você está numa eventual manutenção e você precisa alterar alguma coisa. Qual que é o fator que está te motivando a alterar aquilo? É por causa de um fator, por causa de 2 fatores, 3 fatores e assim por diante, tá? O SRP diz que você tem que chegar nessa classe para alterar alguma coisa que seja necessária apenas por um motivo. Ou seja, ter um motivo mostra que a classe faz apenas uma coisa, ela é responsável por fazer apenas uma coisa, tá? Então, esse princípio basicamente não misture as coisas na mesma entidade, na mesma classe. E é bom evitar isso também em funções, ok? É um exemplo que não está em conformidade com o SRP, tá? Por quê? Nós temos uma classe boleto aqui, tá? Logo você já percebe que boleto deve fazer algo relacionado ao boleto. E aqui nessa primeira função você já vê que isso é real porque ele tem uma função chamada gerar, tá? A implementação aqui não é importante para nós agora, mas o fato é que a minha classe boleto tem uma função gerar e ponto, né? Essa classe sabe gerar o seu próprio boleto, né? Sabe criar o PDF ou melhor, ela sabe organizar as informações desse boleto e vai delegar para alguém essa criação desse PDF, enfim, beleza? E aí, normalmente, quando a gente gera um boleto em um sistema comercial, isso é enviado por um e-mail de um cliente, né? Quando for tipo um boleto de cobrança de um serviço recorrente, você assina lá o Azure, você assina lá a tua internet, enfim, se eles têm um sistema automatizado, sempre que gera esse boleto, ele é enviado para o cliente por e-mail. E aí, essa implementação de boleto tem um método chamado enviar e-mail, tá? Sendo que aqui ele está definindo qual que é o remetente, destinatário, e aí tem toda a implementação do envio do e-mail. E por que isso aqui não está em conformidade com o SRP? Por causa que o boleto ele deve ser responsável apenas por detalhes do boleto. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas beleza, mas enviar e-mail, ele está falando sobre enviar o e-mail com o boleto. Só que perceba que você tem uma implementação de envio de e-mail. Essa implementação não deveria estar aqui. O que poderia estar aqui seria uma chamada para enviar um e-mail, mas não a implementação de como eu vou fazer isso. Tá? Então, a responsabilidade do boleto, nesse caso, nesse exemplo simples, seria gerar o boleto e chamar outros locais para continuar o processamento e não ter uma implementação de enviar e-mail. Porque no momento que eu chegar aqui e tiver que fazer uma alteração, perceba que se acontecer de a minha empresa trocar algum detalhe sobre envio de e-mail, decidir colocar outro tipo de assunto no e-mail, ou mudar o corpo dele, mudar o remetente, etc., eu vou ter que vir na classe boleto, que não tem nada a ver com a história,
porém ela tem uma implementação de enviar e-mail, eu vou ter que alterar. E olha só qual que é o problema também. Eu posso ter outra classe que também faz alguma coisa, um relatório que também é enviado para o cliente, que tem a mesma implementação de enviar e-mail, porque eu também não respeitei o SRP lá. Então já vou ter 2 locais para fazer manutenção. Então perceba como não ter os locais bem definidos, com as responsabilidades bem definidas, fazem com que eu tenha problemas de duplicidade de código. Vou deixar o código jogado um pouco num canto, um pouco do outro. E o pior, muitas vezes eu nem sei onde ele está jogado, porque se o enviar e-mail está dentro de boleto, uma pessoa que está com uma mentalidade um pouco mais voltada a design patterns, a seguir o Solid, ela nem vai imaginar que tem um enviar e-mail dentro da classe boleto. Beleza? Então, você deve deixar as coisas tendo apenas uma responsabilidade. E qual que seria a refatoração disso aqui? A classe boleto, então, vai ter o método gerar dela, né, com a implementação de gerar o boleto, tá? Faz tudo que tem que fazer em relação ao boleto. E aí a gente usa uma dependência externa, tá? Que aqui nesse caso é injetado uma interface, mas poderia ser uma classe, né? Num exemplo mais simples, sem utilizar a interface. Então poderia ser uma classe normal que ele recebe como parâmetro, né, no construtor desse boleto, e aí quando chamar a função gerar, ele chama essa dependência e chama o ponto, a função enviar. E é aí que ele delega toda essa responsabilidade de saber enviar e-mail para essa classe e-mail, ou a implementação que tiver sido injetada através da interface e-mail. Tá? Então você deixa uma dependência externa ser injetada dentro da sua classe, e aí sim você consegue chamar essa dependência e chamar a função dela que vai realizar o envio do e-mail. Aí você já separou as responsabilidades de boleto e de e-mail, né? O e-mail também está separado em outro local para fazer apenas isso, saber enviar o e-mail.